Fala galera, beleza? Estamos de volta hoje no canal e hoje eu vou trazer para você um conhecimento bem legal, vou trazer para você uma solução de problema, vou trazer para você um super conteúdo, tá certo? Bom, muitas vezes você para na sua escultura e começa a perguntar: caramba, como é que faz um cabelo legal? Como é que faz essa coisa de pelagem, né? Como é que eu faço uma sunga aí do Conan? Como é que eu faço um cabelo esvoaçante, né? E, pô, será que existe uma técnica certa para fazer isso? Será que existe metodologia certa? Ou é só ir colocando? Será que isso vai me afetar no molde? Como que funciona? Então, são as mesmas dicas que eu não tive lá atrás, mas que eu vou trazer para você hoje, porque eu também passei pelas mesmas coisas, eu passei pelas mesmas dificuldades que você durante a minha vida. No meu tempo não tinha canal de YouTube, não tinha livro, não tinha internet, não tinha nada. Tive que aprender praticamente tudo na raça, né, na tentativa e erro. E eu sei o quanto é difícil para você conseguir evoluir nessa arte. Então, com toda a humildade do mundo, com todo o carinho do mundo, eu venho e trago para você então sempre uma solução para te ajudar, tá bom? Bom, meu nome é Logan Barros, se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, mas se você já conhece o canal, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto mais uma vez aí hoje, tá? E todos sabem que são os vídeos diários, né, que o canal posta, eu posto para você vídeos diários, todos os dias. Então se você não conhecia o canal, dá uma boa passeada aí no canal, dá uma boa organizada aí que você vai achar muito conteúdo. Você vai achar muitas dicas, até cursos inteiros aí no canal, que você pode aí desfrutar à vontade aí para enriquecer o seu conhecimento, tá bom? Eu tenho 20 anos de experiência, já formei diversos artistas, já formei diversos professores, já formei artistas aí que estão a rodo aí pelo Brasil aí, dando aula, fazendo peças, enchendo prateleiras, vendendo para colecionadores. Então esse mesmo conteúdo, essa mesma experiência de 20 anos eu uso hoje para trazer o canal até você, né, em pequenas posições diárias. E também criei o curso do escultura.com, tá? O primeiro curso mais completo do Brasil online, o curso mais completo, o curso mais repleto com tudo e com formação. Você recebe certificação, você tem meu acompanhamento dentro do grupo do WhatsApp, 7 dias por semana ali, todos os dias, 24 horas por dia. E você não recebe só o conteúdo das 2 peças do curso não, você vai receber extras, acho que 3 ou 4 cursos extras, mais mini cursos e mais aulas. Você recebe um apanhado de coisas, um mundo de coisas para te ajudar, tá bom? Então se você tem interesse também de se tornar um grande escultor, se você tem interesse de se tornar um escultor profissional, o link está aqui abaixo, tá certo? cursoscultura.com, tá bom? Então tem um pessoal lá, uma equipe lá, sempre no chat ou sempre no WhatsApp, sempre disponível para te ajudar, sempre vão te atender de maneira super educada, super rápida, tá bom? Então é isso aí, pode clicar aí que você vai se dar bem aí, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E vamos lá hoje para fazer uma questão legal. Então vamos lá, Logan, existe um processo normal para se fazer o cabelo? Tem, a gente vai lá para a mesa, daqui a pouco eu vou te explicar. Então eu vou te dar 3 dicas antes. Primeira dica, saiba o que você quer. Eu vou fazendo massa com o cabelo, também não é muito legal. Outra coisa é que assim, o vento está batendo para cá, então seria legal despentear para cá, tá certo? Sempre tentar dar design, sempre tentar saber o que você quer. O que que eu quero? Eu quero fazer um cabelo caído, eu quero fazer um cabelo esvoaçante, eu quero fazer um cabelo para frente. Objetividade, primeira coisa para fazer o cabelo. Segunda coisa para fazer o cabelo, mais importante, saber aonde serão feitas mechas ou encaixes para poder tirar molde. Se dá para fazer a peça inteira com o cabelo ou se eu vou ter que fazer molde para aquilo lá, tá certo? Se você olhar a Mary Jane, por exemplo, que está aqui, ó, esse lado eu consegui fazer todo nela, porém o lado de cá, ó, tem mais 2 partes que eu encaixo, aí ela fica assim, tá vendo? Melhor maneira de se fazer, tá? Aí o que que acontece? Saber onde dividir, para poder facilitar no molde. E a terceira super dica é trabalhar sempre em etapas. Blocar tudo com a mão, blocar tudo com a ferramenta, depois dividir, subdividir, redividir e depois afinar, tá bom? Então é assim que se faz cabelo, com 3 etapas básicas, sempre dividindo para poder saber se vai ter que fazer divisão ou não para o molde e sempre ser objetivo, tá bom? Então vamos lá, bora para a mesa e eu vou te explicar isso passo a passo lá. Boa aula aí, galera. Vamos lá. Vamos lá, a parte do cabelo, então eu vou usar essa mesma figura que eu estou usando para mostrar bastante coisa para vocês. Então tem aqui a massa um pouco mais molinha, né, que é a massa que eu deixei no forno. E a primeira coisa que eu tenho que fazer então é marcar highlight. Highlight nada mais é do que highline, perdão, highlight não, highline, que a highline é na verdade a raiz do cabelo, né, a linha do cabelo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a highline aqui. Tá vendo?
Então eu vou pegar aqui. E como que eu sei essa medida? A mesma distância que tem do nariz até a sobrancelha tem que ter até a raiz do cabelo, tá? Então, faço a parte, olha lá, ó, curva, não. Faço a parte curva. Desço, ó. Tá vendo? Parte curva, desço. E aí vou puxar direto para a orelha. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer então, eu tenho que colocar massa, né? Porque eu tenho que dar primeiro a intenção de volume principal. Então, eu sempre vou começar colocando, nesse caso com o meu cabelo esvoaçante, tá? Um cabelo um cabelo maior, né? Então eu vou começar colocando a parte de baixo primeiro, tá vendo? Porque eu quero dar um suporte para o que vai acontecer, tá vendo? Então, ó, eu vou criar aqui uma base para esse cabelo, tá vendo? Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. E vou começar a aplicar na parte de cima também. Eu vou criando uma base, tá vendo? Para que eu possa aplicar depois as mechas, que são as mechas que realmente vão dar aquele movimento, né, de cabelão e tal, esvoaçante. Mas primeiro eu tenho que deixar ele bem estruturado, tá vendo? Tá? Então, ó. Lembrando que é um Conan, né? Então o Conan ele tem... vou deixar o cabelo bem próximo do olho, para deixar um olhar bem sombrio, né? Uma coisa bem sombria. E não tem aquela franja muito certinha, né? Ele é um cabelo cortado, é um bárbaro, né? Não tem uma... Ele não frequenta salões de beleza, né? Nenhum barbeiro, nenhum cabeleireiro, é tudo feito na lâmina. Então vamos lá. Tá vendo? Então eu vou cobrindo, ó, para colocar o que seria uma base, tá vendo? Tá? Tá vendo? E eu não estou preocupado ainda em dar muito detalhe, tá vendo? Eu estou preocupado em criar uma base para secar esse cabelo, tá vendo? Tá? Que com essa base desse cabelo pronto, depois só vou acrescentando mecha, tá? Então aqui do lado de cá também, ó. Vou pegar aqui também. Então, ó. Então agora eu vou colocar nesse meio aqui, ó, para dar mais suporte para o que vai vir por cima. Tá vendo? E eu tenho que sacar também o tamanho do cabelo desse Conan. Eu vou fazer um cabelão aqui de Rapunzel, né? De Rapunzel nele não, porque senão vai ficar feio, né? Eu tenho que colocar um tanto de cabelo que eu vejo que é viável, né? Senão vai colocar um cabelão demais nele aí, ó. Ninguém quer um Conan meio roqueirão, né? A gente tem que fazer um Conan que fique viável, né? Pra coisa de bárbaro, tal, esse tipo de coisa assim, tal. Então depois eu ajeito ali a parte da orelha. Então eu vou criando essa base, tá vendo? E é importante nesse sentido da base que eu vou seguindo mais ou menos ali já a minha ideia de penteado. Então se você pode pegar uma referência, você pode ter um esboço já a lápis do que você quer, você já pode ter também tipo uma ideia na cabeça. O importante é que você siga daí essa sequência do volume total, né? O volume total da figura, tá vendo? Entendeu? Vamos lá. Agora eu vou criar a lateral do lado de cá, ó. Então eu vou fazer um rolinho, tá vendo? E vou criar essa lateral do lado de cá, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar ele aqui, ó. Tá? Ó. Vou colocar ali naquele meio, ó. Por isso que eu já nem fiz a orelha pro lado de cá, porque como o cabelo vai esvoaçar pra cá, né, eu já também falei, nem adianta pôr a orelha nessa figura aqui, porque vai... Às vezes se for um cabelo muito fininho, um cabelo mais curto, você pode até colocar para dar só o volume, né? Mas como o dele é um cabelão que ia tampar mesmo a ideia aí da orelha, eu falei, melhor não. E como eu queria fazer um cabelo esvoaçante mais pro canal, mais para vocês entenderem esses processos, né, de cabelo, eu falei, eu tenho que fazer um cabelo mais legal do que um cabelinho parado, né? Tinha que ser uma coisa bem legal pra vocês daí, ó. Então tá vendo que agora eu tô começando a acrescentar lá um pouco de saída já da base, tá vendo? Tá? Então, ó.
Ó, vou colocando, tá vendo? E tirando. Colocando e o excesso eu tiro, ó. Tá, ó. Então vamos lá. Então essa é a parte de blocagem, tá vendo? Da figura. Aí o que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu vou contornar um pouco melhor aqui a raiz do cabelo, ó. Vou deixar ele mais aqui, ó, mais parecido com aquela estrutura do John Buscema, do Conan, né? Que ele é mais fechado aqui, ó. Tá vendo? Moldurando o rosto, ó. Tá vendo? Quero deixar ele mais assim. Tá vendo? Vai ficar com mais cara de Conan. E mais assim, ó. Tá? E aí daqui eu começo a estruturar a parte de cima, então, ó. Pra depois eu estruturar a franja, ó. Primeiro eu vou estruturar a parte de cima do cabelo, ó. Então você viu que antes parecia que a cabeça estava pequena, agora a cabeça já começou a encaixar no tamanho da figura, certo? Isso é muito importante também você ficar atento, tá? Não achar muitas vezes que é que nem o Wolverine, às vezes você vai fazer um Wolverine com aquele cabelão, depende da proporção que você usa, você pode estourar a cabeça dele e vai parecer muito maior depois. Então, por mais que você tenha o sentido de proporção, às vezes diminuir uma coisinha, aumentar outra para dar mais liberdade artística, né, que a gente tem, para dar um pouco mais de expressão na peça, daí você fica meio livre também, sem exagerar demais, para não estragar a peça, né? Mas a gente tem algumas liberdades aí, algumas regras, né, que dá para seguir. É uma coisa que eu explico muito no curso online, né, essas coisas para alunos. Eu falo, ó, tem que estar sempre criando, sempre desenvolvendo, sempre estudando esse tipo de coisa também, porque esse tipo de coisa também depois vai acabar mudando a figura por completo daí. Então, ó, vou estruturando a figura, ó, sempre de pouquinho e vou olhando. Põe um pouquinho e vou olhando, para ver se é isso, tá vendo? Ó, que eu quero, ó. Então eu vou colocando, tá vendo? As primeiras mechas saindo do cabelo, ó. Tá vendo? Então eu vou colocar a figura mais aqui atrás, tá vendo lá? Tá, ó. Então vamos lá. Agora eu vou começar a seguir a parte de cima. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separar a parte da franja, ó. Então a parte da franja geralmente é um pouquinho acima da raiz do cabelo, tá vendo? Então eu vou pegar dali, ó. Então dali pra trás, ó, eu vou colocar um pouco mais de cabelo, tá vendo? E dali pra frente eu coloco a franja, tá? Não tô seguindo referência, eu tô de memória, né? Porque a primeira história em quadrinho que eu colecionei foi Conan. Então, de tanto o John Buscema me influenciar, né, essas coisas ficam na cabeça já. O que é legal, que é uma boa referência, né? E repara que eu não tenho medo de colocar, porque depois na hora de blocar ele, na hora de refinar ele, né, ele vai perder pra burro, né, cara, volume. Então eu não tenho medo, tá? Só que eu tenho que ser um pouco objetivo, né, que senão eu vou colocar um pelote de cabelo aqui, depois eu vou ficar sofrendo pra tirar, né? Depois é pior que mármore daí, né? Ainda mais se você faz o trabalho na cera, um clay extra hard aí, né? Esse clay que eu estou usando aqui ele é bem macio, ele é um clay hard que eu faço, só que quando eu faço ele com um pouco mais de óleo, então ele fica um pouco mais macio, porque é pro vídeo, tá vendo? Ele é bem maciozinho, ó. Frio mesmo, ele é, tá vendo? Macio, tá? Porque é uma ideia de fazer para vídeo, né? Então não adianta ficar com um clay muito duro que demora demais para conseguir modelar, aí acaba atrapalhando o vídeo. Mas eu não gosto de clay mole, eu uso os meus clays são de extra hard para cima. Ó. Não. Então a primeira coisa é blocar. Agora eu vou começar a colocar um pouco de franja nele. Então para franja o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer várias bolinhas e dessas bolinhas eu vou transformar como se fossem uns dentinhos, tá vendo? Uns caninos, tá vendo? E aí eu vou dar uma achatada nesse canino, vai ficar assim, ó. Aí eu vou lá onde seria a franja, tá vendo? E começo a aplicar, tá vendo? Ó.
E aí coloca a última, ó. Tá vendo? Depois eu soldo tudo, ele vai ficar esqueminha. Por enquanto ele tá bem zoado, ele fica bem esquisito no começo, porque é só o início, né? Então eu já tenho agora aqui, ó, o sentido do meu cabelo. Eu espero esfriar, porque a massa estava no forno. A massa esfriou, ou seja, ela tá mais fria, ela tá mais dura. Então o que eu faço daí agora? Agora eu tenho um suporte onde eu posso pôr massa. Então eu posso pegar, tá vendo a massa aqui agora? Olha como eu vou usando o suporte de baixo, ó, pra fazer agora a interação, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha como ele aguenta agora o meu... Tá vendo a minha estrutura, ó. Ela aguenta eu colocar a massa, tá vendo agora, ó? Então, ó. Então, ali, ó. Vou colocar aqui agora, ó. Juntei as duas, ó. Tá? E esse cabelo eu tô fazendo de uma forma que eu consigo tirar inteiro do molde. Então a peça sai inteira do molde. Essa peça do jeito que tá aqui eu consigo tirar ela inteira, com base em tudo no molde. Então eu tô fazendo um esquema para poder, só pra te mostrar. Depois eu vou te mostrar ainda qual que seria a pegada de fazer o cabelo separado, né? No curso online tem uma parte do curso que eu vou fazer só sobre cabelo, pelos. Até vou explicar uma coisa sobre animais junto. E aí essa parte de cabelos e tal vai entrar muito na parte da mulher também, que eu vou explicar bastante essa questão, porque ele é importante. O cabelo geralmente dá bastante dinâmica na figura. O cabelo também ele moldura bem a figura, né? Então, ó, lá, vou criar mais um suporte aqui atrás por camadas, né, para não ficar um cabelo muito duro, né? Tipo, parecendo que tem uma camada ou duas só de cabelo, né? Então, ó. Então eu vou criar uma terceira camada aqui agora. Você vê que a hora que eu passo a ferramenta para acertar tudo, eu já vou fazer a divisão depois quando eu começar a fazer a divisão por mechas, você vai ver que ele vai ficar melhor daí. Tá? Então aqui eu vou abaixar mais, ó. Agora eu vou pegar umas mechas daqui desse lado e vou levar para lá, por causa do movimento. Então, ó, mecha daqui, ó, vai para lá. Tá vendo? Mecha daqui, ó, vai para lá, ó. Tá? E aí vou fazer mais uma caída ali no peito também, né, vindo para baixo, que são mechas que às vezes conseguem escapar uma coisa ou outra ali, então eu vou colocar aqui também, tá vendo? Aí, ó. Tá? Vou dar uma olhada na minha franja, se ela precisa de mais volume. Estou achando que ele vai precisar de um pouco mais de volume na parte de cima, então aqui eu vou pegar aqui, ó. Vou criar um pouquinho mais de volume ali, tá vendo? E aí eu vou dar uma soldada para ver. Então agora a solda eu vou fazer em time-lapse, né? Vou acelerar o vídeo porque senão demora muito. E vamos lá. Bom, aí a blocagem da mão tá feita, tá vendo? Eu passei a ferramenta para soldar tudo, tá vendo? Então eu tenho já uma figura com a estrutura, né, o volume que eu vou precisar, tá tudo ali já, tá vendo? Deixei um pedacinho para fazer por último aqui para você ver, então é só passar a espátula, ó. Eu uso o lado de fora da espátula, certo, tá vendo? Ele é bem largo, né? Eu consigo trabalhar bem com ele, ó. Tá vendo? Eu não quero nada de detalhe aqui, ó. É um esboço, né? Eu não quero nada de acabamento. Então vou fazer com ela tranquilo, ó. O que eu tenho que fazer primeiro agora então? Bom, coisa número 1. Eu tenho que achar que é o famoso rodamuinho do cabelo, né? Onde começa aí o cabelo se espalhando, desse ponto que vai se espalhar. Então geralmente o rodamuinho fica aqui, ó. Na parte acima da nuca, aqui assim, ó. Então achei ele. Tá? Então, primeiro, agora o que eu vou fazer aqui então? Agora eu tenho que pegar desse ponto ali, por exemplo, que eu posso fazer e puxar linhas guias. Ou eu posso puxar daqui de cima, aí como eu bem entender.
O mais importante agora é puxar linhas guias. Essas linhas guias vão me ajudar a dar movimento. Então eu faço sempre ela com sinuosidade, assim, ó, sempre com curvas, tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar ele daqui, ó, ó. Aí eu faço uma curva para fora, tá vendo? Ó, e para fora, tá vendo? Ó? Vou pegar daqui, ó. Olha lá, curva, curva de novo, tá vendo? Ó, curva, curva, curva de novo, opa, curva, curva de novo, curva, tá vendo? Ó, eu vou criando linhas guias. Com essas linhas guias, ó, eu vou saber para onde levar as minhas mechas, tá vendo? Ou seja, eu vou definir o que é aqui, ó, penteado, tá vendo? Ó. Tá vendo? Então tá cheio de linhas guias, tá? Bom, o que eu tenho que fazer agora então? Agora eu vou dar uma desbastada nisso aqui tudo para que ele chegue no volume total que eu preciso, tá? Então eu vou fazer um lado para você ver e depois você vai entender, depois eu passo na time-lapse. Então vamos lá. Vou colocando ele, ó, e eu vou tirando agora também, tá? De acordo também com essas linhas guias, ó, eu vou deixando umas mechas maiores, tá vendo? Então eu posso seguir exatamente ela ou só cavar mais ou menos, tá vendo? Ó, e tirar mais ou menos o volume, ó, que eu preciso. Eu posso usar ela ou posso criar novas, não tem problema, tá? Então agora eu vou dar uma desbastada nessa parte de cá, então, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Ó. E é importante sempre lembrar que eu não posso tirar demais, né? Porque vai ter vários processos aqui de ferramenta ainda, ó. Tá vendo? Ó? Repare que a própria ferramenta também eu vou modelando com ela para onde minha mecha tem que ir, tá vendo? Então assim, eu vou penteando a minha figura, tá vendo? Ó. Sempre que eu vou tirando ela para fazer o desbaste, ó, eu vou fazendo um desbaste consciente de acordo com o design, movimento e volume, tá vendo? Então eu tenho que ter três coisas. Tá? Tem que tomar cuidado aí, ó. Tá vendo? Então, ó, vou fazer a parte de cima mais aqui agora, ó. Se tirar demais vai ter que pôr, então tira com coerência, tá? Ó. Ah, tá faltando um pedacinho ali, coloca, tá vendo? Não tem problema. Para o que tá fazendo e coloca, ó. Tá? Então esse é o processo de se fazer cabelo, devagar e sem pressa, tá bom? Ó. Agora aqui, ó, vamos tirar da franja pra lá, né? Para isso depois também eu tenho umas ferramentas menores que eu vou usar, mas eu quero só tirar o volume total, tá vendo? Eu quero deixar ele bem já estruturado, ó, para que eu, quando eu entrar com a ferramenta menor, eu só dê acabamento, né? Eu não fico tendo que desbastar a coisa, ó, tá vendo? Aí a partir disso daqui eu trabalho com ferramentas menores. Então o que eu tenho que pegar aqui agora? Eu tenho que pegar ferramentas principalmente as redondas, tá vendo? De laços menores, né? E agora eu vou suavizar essas mechas e vou criar uma mecha mais firme, ou seja, uma mecha mais visível, né? Eu tenho que deixar ela agora com design, eu tenho que colocar agora nela uma definição, né? Que é a definição anatômica, tá? Do cabelo. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó.
as mechas. Vou vir para essa primeira aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Ó? Vou dar uma limpada nela, tá vendo lá? E vou definir ela. Você vê que vai perdendo massa, vai perdendo material. Por isso que não pode colocar pouco, ó. Tá, ó. Aí, ó. Ó. E você viu que eu não fico fazendo toquinhos, ou seja, o cabelo dele é longo, então eu tenho que pegar lá da ponta e levar até a ponta. Não fica fazendo assim, tá vendo? São movimentos, ó, corretos, tá vendo? E aleatórios, mas com coerência. Uma coisa que eu vou tirando também nessa fase aqui já são as quinas das dobras, tá vendo? Das mechas, tá vendo? Aí quando eu passo a ferramenta fica cheio de muita quina, tá? Você pode dar uma limpada boa nisso daí, ó. Tá vendo? Tudo que estava estranho, tudo que estava errado agora, ó, que a outra ferramenta deixa, você vem dando uma ajeitada, ó. Tá vendo? Ou seja, eu vou definir a minha mecha como eu quero ela realmente, tá? Então, ó. Então eu vou ajeitando, ó, dividindo. Depois eu ainda vou criar cabelos por cima daqui e tal. Depois eu consigo fazer um cabelo mais... Tá? Geralmente o cabelo eu faço na cera, eu não gosto de fazer cabelo no clay assim por causa disso. O cabelo na cera eu consigo criar linhas minúsculas, né, nele. Eu consigo fazer um cabelo com muito mais mecha, um cabelo com muito mais acabamento na cera do que no clay. Então é questão de gosto, né? Questão de gosto e prática. Tem gente que vai tentar mexer com a cera e não consegue de início. Então, tá. Então nessa ferramenta eu já vou dar um jeito nessa ponta aqui, ó lá, para definir bem ela. Ó. Então eu vou cavar um pouquinho mais as pontas, ó. Tá vendo? Para que essas pontas fiquem um pouco mais, ó. Tá vendo? Então, ó, vou suavizando agora, ó, suavizando. Depois eu vou ter que pôr mais aqui, tá vendo? Não tem problema. Mas agora é para isso que eu estou fazendo. Eu tenho que ver onde que eu vou ter que colocar mais massa, onde eu vou ter que tirar mais. Tá vendo? Tá? Aqui tá vendo, por exemplo, ele tá muito duro assim, ó. Eu tenho que abaixar um pouco mais ele para depois erguer mais. Então eu vou desbastar um pouco mais, ó. Eu quero desbastar um pouco mais, ó. Eu vou colocando ele contra a parede. Aí contra a parede eu vou colocando ele meio que contra... Eu vou pegando a silhueta só dele, tá vendo? Só o contorno do cabelo em direção à parede. E ele vai me dizendo como é que tá esse desenho, né? Tá vendo lá? Eu faço assim, tá vendo? Você vê que você vê o negativo aqui, tá vendo? Você vê essa linha muito melhor, tá vendo? Tá? Então, vou subir um pouquinho o cabelo e vou abaixar a ponta, ó. Olha lá, ó. Muito mais design, tá vendo? Entendeu? Então, solda tudo. Continuo fazendo, ó. Ó. Vou lá pra cima. Mesma coisa, eu vou criar outras mechas um pouco mais finas, tá vendo? Tá? Então, na verdade, o cabelo é isso daí, ó. Eu vou criando mechas, tá vendo? Agora, ó, um pouco intermediárias, um pouco mais finas, tá vendo? Ou seja, eu vou fazendo outras cavas, tá vendo? Criando mechas, agora um pouco mais, tá vendo? Estruturadas, né? Mais finas, mechas médias, tá vendo? Posso pegar essa aqui que tá saindo aqui de cima, tá vendo? Definir a borda dela, tá vendo aqui, ó, o contorno dela, né? Defino a borda dela, ó. Ela vai cair sobre o peito, já tiro ela. Vou definir ela aqui, ó, cavo ela no meio, ó, para deixar ela dividida, ó. Chega aqui, ó, perto, tiro de novo. Tá vendo? Então com isso o que eu vou criando? Eu vou criando submechas, tá vendo? Tá certo? Ó. Então, vou fazer isso em tudo daí e venho para fazer a terceira etapa daí, que é redefinir tudo. Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu dei uma limpada razoável com a ferramenta, né, com essa menor. E agora eu vou pegar uma menor e mais fina, tá vendo? Ela é um pouco mais fina, tá vendo? O laço é mais fino porque é para suavizar. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar as quinas dessas marcações, eu vou limpar o que a outra ferramenta fez. Então eu pego bem atrás da ferramenta, tá vendo? E vou suave, ó. Tá vendo? Eu vou suave.
E não me preocupo em acabamento final ainda, aquela coisa, mas eu já tenho que dar um certo acabamento, tá? Eu já não posso machucar mais a minha peça. Ou seja, o que eu tinha que ter feito de divisão, né, divisão assim maior, né, das mechas, em sentido de coisa, de volume, sentido de movimento, tinha que ser feito com as outras ferramentas até agora. Com essa daqui então, agora eu vou limpar o que as outras ferramentas fizeram, tá vendo? E vou dar um pouco de design, tá vendo? Então eu vou limpando, ó, e vou ajustando também, tá vendo? Conforme eu vou limpando, né, vou tirando as quinas também, ó, eu vou dando uma boa limpada nisso daqui com a ferramenta, vendo que vai ficando a mecha, quer ver? Ela vai ficar melhor, tá vendo essa mecha que eu tô fazendo aqui, por exemplo, ó? Ela vai ficando melhor, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo a diferença dela já para as outras, ó? Vai ficando um pouco melhor, tá? Depois eu posso dividir, redividir, redividir, redividir até que eu termine com a agulha, tá? Não tem problema. O importante é que eu vou fazendo uma limpeza agora nessa peça. Então a próxima etapa agora seria o refinamento mesmo de acabamento, tá vendo? Então eu vou lá, tá vendo? Então muita coisinha que fica pra cima, que fica desnivelado, né? Por exemplo, a linha do cabelo tá assim, ó. Às vezes fica uma coisinha assim pra cima. Não, então eu tenho que deixar tudo bonitinho agora, tá? Então para isso tudo agora eu tenho que trabalhar um pouco mais, tá vendo? Então eu vou passando a ferramenta de leve, pegando sempre atrás do cabo, porque a minha mão não sofre influência de peso, tá vendo? E vou passando a ferramenta no sentido mesmo do cabelo, ó, limpando e suavizando toda essa estrutura, tá vendo? Se nesse período que eu estou fazendo com essa ferramenta eu sentir que tem que colocar uma divisão a mais aqui fina, aqui, por exemplo, aqui, ó, não tem problema, eu vou e coloco, tá vendo? Não tem porquê eu deixar de colocar, desde que eu volte nela, tá vendo? E ela seja também suavizada, tudo certinho, né? Lógico, isso é só uma ideia para você entender o processo de fazer o cabelo, né? No curso online, por exemplo, eu faço vários cabelos depois, mais pra frente nos próximos módulos, farei vários cabelos femininos, masculinos, de diversos tipos de cabelo, aí é tudo passo a passo, não tem time-lapse, né? É tudo feito em tempo real. Mas aqui é para você que está meio perdido, para você que não entende como fazer o cabelo, esse é o processo, tal, tá vendo? Então você já consegue se virar já legal, fazer seus cabelos já aí na sua figura, tá vendo? E é um processo agora, esse terceiro processo de ferramenta, é um processo mais complicado, então ele é mais demorado, tá certo? Ele é um processo bem mais demorado, ele é um processo que você vai, tá vendo? Com muita calma, tá vendo? Mas tem que deixar isso aqui certinho, tá? Mas é um processo gostoso de fazer porque você vai ver na figura criar forma. O cabelo ele moldura a figura, né? O cabelo ele dá outra cara. Você pode ver que o Conan, quando eu coloquei o cabelo, ele tem mais cara de Conan agora, tá vendo? Né? Eu usei uma mistura para fazer o rosto, eu usei uma mistura meio de ombuscema com um pouco de frazeta, tá vendo? Aquela carona mais larga, né? Aquele nariz mais achatado e tal. Pouco pescoço, né? Por causa do trapézio, parece que tem um pouco pescoço. Tá vendo? Tá? Então eu vou dividir nessas mechas aqui agora. Tá? Bom, aí ó, tô fazendo essa parte aqui e tal. Tá vendo? Eu vou colocando a ferramenta lá dentro, dando a volta, ó, tirando volumes que não é pra estar, vou limpando. E aí, o que eu tenho que fazer em seguida? A partir desse momento aqui aí agora, é que eu vou trabalhar a ferramenta menor. E aí tem um macete para usar ela. Eu posso usar ela deitada ou em pé. Tá? Eu vou acabar de limpar só esse pedaço aqui para a gente poder usar ela, para você poder ver. Ó. E depois eu vou usar umas ferramentas tipo agulha, para você também poder ver como que é o processo depois de micro, né, de fiação. Como que eu faço os fios para aparecerem fio a fio. Não é esse caso dessa figura, eu não quero fazer fio a fio, só mais na parte da franja, das pontas do cabelo que eu uso o sistema. Mas se você quer um cabelo bem realista, é bom você fazer fio a fio. Tá? Daí, ó. Então, olha como eu vou suavizando, ó. Ela vai criando mechas mais suaves, tá vendo? Tá? Ó. E eu passo bem em cima mesmo, na quina, tá vendo? Que é pra tirar um pouco a quina, pra suavizar um pouco a quina. Tá? Isso vai deixar o cabelo menos duro, né? Mais orgânico, tá vendo? Ó.
E você vê que perde conteúdo, ou seja, perde massa. Da hora que a gente começou a usar a ferramenta até agora, você repara que eu tirei uma quantidade absurda, né, de clay. Ó. Tá vendo? Não dessa ferramenta aqui, né? Tô falando das duas últimas ferramentas, né? Daquela menor, né? Dessa daqui para essa, já tirei uma quantidade, ó, só de um pedacinho que eu fiz. Então o refinamento ele vai tirando. Então por isso que eu falei para você, não fica muito com dó de colocar, mas também não exagera, senão você vai ter que ficar limpando e demora para burro daí para limpar e você perde tempo, tá? Bom, aí qual que é o próximo passo aqui então? Seria usar a ferramenta menor, tá? Essa ferramenta menor nada mais é do que essa mesma ferramenta aqui, só que uma versão dela menor, um lacinho ainda menor do que esse. Tá, ó. Ó. Se você não tem ferramentas, aí no canal você encontra 2, 3 vídeos, né, ensinando a fazer vários tipos de ferramenta profissional. Ferramentas como essa, com esse tipo de cabo profissional. Ferramentas como essa, como aquela, tem bastante coisa aí no canal, tá? Bom, então, pô, Logan, definiu já legal, mas eu quero dar uma definida melhor, eu quero que essas mechas fiquem um pouco mais finas. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa ferramenta que é menor, ó. Ela é menor, bem menorzinha. E ela tem duas maneiras de você usar, ó. Se eu usar ela em pé, ela faz uma coisa meio grossinha. Se eu usar ela mais, ó, eu usei ela assim, ó, deitada, né? Se eu deixar deitada, ela faz grossinha. Se eu for deitando, deixando ela mais em pé, ó, ela vai afinando, ó. Olha lá, quanto mais em pé eu uso ela, mais fino fica o arrasto. Então, eu vou fazer o lado mais fino, ou seja, eu vou trabalhar agora dessa forma, ó. Vou dar um pouco mais de zoom para você ver, ó. Ó. Tá vendo? Eu venho redefinindo ela. Aí, depois disso daqui, lógico, eu vou usar solvente, tá? Olha só, primeiro eu vou usar um pincel grande. Tiro o excesso, não posso colocar muito solvente, ó. E vou passar somente, ó, penteando a figura, ou seja, só na direção do fio, ó. Só na direção do fio, só na direção do fio. Tá vendo? Só na direção do fio, ó. Ó a diferença, ó. Tá vendo? Ó? Já ficou aquele pedaço ali? Bom, feito isso que eu vou fazer. Aí se tiver que fazer ajustes, se eu tiver que usar agulha, se eu tiver que fazer qualquer outro ajuste, voltar com a ferramenta e tal, ajustei tudo. Ajustei tudo, o que eu faço? Põe o solvente no pincel e tiro mais ainda do pincel, deixo o pincel quase seco. E eu vou usar um pincel menor. E geralmente eu não vou passar ele de assim daí, ó. Eu vou passar ele de pé, com a quina dele, tá vendo? Ó, suave, ó. Pode ver que o cabelo dele nem brilha quase por causa do solvente. Por quê? Porque senão vai destruir tudo que eu fiz, ó. É só para suavizar as quinas dessa última ferramenta que eu usei, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Tá vendo? E assim é que você vai fazer o cabelo, tá? Ah, não, mas eu queria depois fazer uns fios por cima e tal. Não tem problema, é só você pegar uns rolinhos, quer ver, ó? Um exemplo, ó. Aí tem que ser uns rolinhos bem fininhos. Você pode usar até uma extrusora para fazer. Você pode fazer o rolinho mais fino que você puder na mão. Tá? Só não mistura. Cabelo de massa é cabelo de massa, ou seja, cabelo de resina é cabelo de resina e cabelo de linha é cabelo de linha. Não fica misturando linha com cabelo.
de resina vai ficar uma maçaroca, né? Então, ó, eu faço uns fios assim, ó, bem fininho, tá vendo? E aí você pode pegar daqui, tá vendo? Por exemplo, ó, lá do começo, ó, e você pode criar ali, tá vendo? Uns cabelos mais, tá vendo? Umas mechas mais depois por cima, uma ou outra depois por cima, tal, pra ficar mais legal, tá certo? Então esse é o processo de fazer cabelo. A pelagem é igual eu fiz a franja, ou seja, é mais curto e sempre trazendo uma figura, tá? Ó. Então lá, ó. Você vê claramente onde eu passei o solvente, ó, tá vendo? Tá? Aqui embaixo do cabelo, ó, eu vou colocar mais massa ainda, que é para deixar mais firme, tá? Tá vendo? Ó, ele sai inteiro no molde, sem problemas, tá? Essa peça sai inteirinha. Então é assim que eu faço o cabelo, galera. Lógico, o processo não é tão simples. Esse vídeo é só para você ter uma noção básica, né, de como fazer cabelo, porque é só para você não ficar perdido aí no escuro. E lógico que no curso online a instrução é fenomenal de conteúdo, né, de conteúdo que eu faço sempre é muito maior, né? Mas dá para vocês entenderem legal, então espero que tenham entendido a aula e segue mais algumas dicas aí. Tamo junto, galera. Valeu! Aí, tá vendo? Você viu que também não é difícil fazer um cabelo, é só ter planejamento e treino e prática. O que seria legal para você, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, peças que já existem. Pega lá uma peça da Sideshow, da Mulher Maravilha e tal, de um Conan, pega um personagem de cabelo mais curto e tenta reproduzir isso numa cabeça. Fica olhando lá, porque lá talvez você tenha tal, ou coloca no Google assim, sei lá, Family Hair ZBrush, né? Cabelo de ZBrush, cabelo 3D. Pega alguma personagem 3D que você tenha todos os anos, tenta refazer o cabelo dela, é uma boa dica, um bom exemplo que você pode fazer. E aí você vai usar essas dicas que eu te dei, essas 3 top dicas que eu te dei de fazer cabelo, e aplica ali para você conseguir ter isso, tá bom? Melhor maneira de trabalhar, de aprender é trabalhando. A melhor maneira de você aprender uma coisa é fazendo enxurrada de vezes, tá certo? Então, eu espero que tenha sido útil para você essa aula, espero que tenha sido sempre importante para você e você conseguir aprender, tá bom? Tamo junto sempre. Eu vou pedir então para você se inscrever no canal, vou pedir para você clicar no sininho para receber notificação, porque os vídeos são diários, então todo dia que eu postar, você já recebe aí em primeira mão um vídeo, tá bom? E vou pedir também para você compartilhar o vídeo, traz mais gente pro canal, leva esse tipo de conhecimento para as pessoas que você gosta, para as pessoas que estão lá, que você acha que precisa, você pode levar o canal. A gente cresce junto e o crescimento sempre traz vantagens para você, tá bom? Então você encontra aqui embaixo a descrição do vídeo, sem esquecer o link do curso, você encontra as minhas redes sociais que você pode interagir comigo e você pode deixar um comentário nesse vídeo também, abaixo do vídeo você pode comentar, eu tenho dúvida de tal coisa, sobre esse vídeo, sobre outras coisas, e a tua dúvida pode virar um vídeo futuro, tá bom? Então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vindo a esse mundo de escultura que eu faço parte, você também, e espero poder te ajudar sempre de maneira profissional a seguir o teu rumo para cima, para o sucesso, tá bom? Então tamo junto, galera, amanhã tem mais, bora lá!